Eu estarei entregando essa primeira hora de estudos. Vamos convidar então o nosso pastor Pereira para orar conosco. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela bênção que nos concede na tarde deste dia, nos reunindo aqui nesta casa de oração, na tua presença, para que juntos aprendamos a maneira melhor de te servir. Dai-nos, Senhor, nesta oportunidade, a alegria de ouvir juntos a tua palavra. Te pedimos uma bênção para o teu servo, pastor Eliel, que estará ministrando em teu nome a palavra para nós. Abençoa a cada servo teu que aqui chegou, a cada família que aqui se representa na tarde desse dia. Abençoa nós, aos nossos familiares, aonde for que eles se encontrem, alcançam com a tua mão protetora e ajudadora. Ó Santo, se porventura houver entre nós alguém enfermo aqui, neste santuário sagrado, nós estamos te pedindo para que ministre a cura, para que nós todos nos alegremos. Neste rol em crua, minha filha Esther, tu pode me dar a alegria de levantá-la daquele leito de dor. Tu és poderoso para fazer todas as coisas. Nós te suplicamos, Senhor, que nesta tarde a tua bênção seja repartida para cada um de nós e que todos nós nos alegremos com a tua presença. Te pedimos por teu servo, pastor da igreja, nosso irmão José Wellington Bezerra da Costa. Abençoa o teu servo, assim como a todos os seus familiares, sua esposa, seus filhos, seus netos, bisnetos, suas noras, seus genros, a família do teu servo, as nossas famílias. Abençoa-nos, Senhor, de maneira tal que juntos, alegres, prossigamos a caminhada gloriosa da fé, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Estimados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor. Podem tomar os seus assentos. Eu estou muito feliz, muito alegre nesta tarde, neste dia, pelo privilégio de, após 6 anos que estamos servindo a Deus lá na outra América, na América do Norte, em Los Angeles, poder voltar à nossa casa, à nossa igreja, para participar de uma reunião seleta e importante como esta que estamos participando. Devo inicialmente agradecer o apoio do pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Costa Júnior, também do pastor Joel Freire Costa, que é o nosso superintendente na América, a maneira com que tem nos ajudado, nos assistido como missionário naquelas terras. E com muita saudade, desde a primeira hora de hoje, estamos desfrutando de mensagens significativas na instrumentalidade do pastor Elienay Cabral, do pastor Joel Freire Costa. O nosso tempo na América tem sido de desafios, mormente nestes 2 a 3 últimos anos, como bem expressou o nosso pastor Joel pela manhã, momentos de crise econômica, mas em tudo Deus tem estendido a sua mão sobre nós. Não nos tem faltado apoio, colaboração, ajuda e assistência no ministério onde servimos, extensão desta igreja na cidade de Los Angeles. Antes que venha ler um texto bíblico e trazer uma rápida reflexão
nesta tarde, eu não poderia deixar de vos dizer que Deus tem poupado a nossa vida para que hoje, nesse dia, estivéssemos aqui. Há 1 ano e 1 mês atrás, nós fomos submetidos a uma cirurgia de hérnia umbilical que resultou em grandes complicações de insuficiência respiratória, anemia profunda, onde tomamos 5 galões de sangue, e apneia. E por 7 dias nós ficamos na UTI de um hospital na Grande Los Angeles, na cidade de Pomona, 7 dias entubado, em estado grave, mas fomos informados de que o pastor José Wellington e esta igreja e este grupo de obreiros estiveram orando por nós. E graças a Deus, após 11 dias que ficamos hospitalizados, nós recebemos alta e continuamos a servir a Deus naquela região da Califórnia, oeste dos Estados Unidos da América. Mas, como se não bastasse o trauma da cirurgia e daqueles momentos impactantes no hospital, ao receber alta hospitalar, nós recebemos uma conta referente ao período em que ficamos internados. E a conta estava no valor de $228 mil. E eu comecei, pastor, a pensar como pagar tão alta importância. E Deus nos inspirou que fizéssemos um ofício dirigido à direção do hospital, falando da nossa condição de imigrante. Naquela ocasião ainda não estávamos como residente permanente nos Estados Unidos, que foi uma bênção recente que recebi no próximo passado, dia 15 de março, quando recebi o meu green card, juntamente com a minha esposa, como residente permanente nos Estados Unidos. O trauma da conta hospitalar. E enviei o ofício à direção do hospital, dizendo que eu não me negava a pagar aquele valor, porém só poderia fazê-lo através de um parcelamento de $50 semanais, $200 por mês. O que significa dizer que talvez em 200 anos eu estaria pagando aquele valor. Mas o nosso Deus, quando Ele nos chama, nos escolhe, nos vocaciona, Ele é o Deus que garante a bênção em nossa vida. Passaram-se 40 dias, voltei ao departamento financeiro do hospital, e a gente, quando chega na América, irmãos, pensa que vai aprender o inglês logo. Agora, com facilidade, a gente começa a perder o português e não aprende o inglês. E aí levei a minha filha, que fala inglês, e ela, conversando com a chefe da repartição financeira, a senhora nos informou que as entidades sociais e os empresários de Los Angeles viram a nossa conta e resolveram quitar e pagar toda a importância referente à nossa internação. Vale a pena servir a Deus, vale a pena obedecer e estar no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. 6 anos passaram, um desejo tremendo. Eu podia assistir pela TV AD Belém, pela internet, as escolas bíblicas, esses doutos pregadores que aqui Deus tem usado, mas com aquele desejo de estar aqui pessoalmente. Mas eu orava, Deus vai me abençoar, a sorte também vai chegar para mim.
quando dei entrada dos documentos iniciais de R1, que é chamado religioso, eu não consegui o religioso, não consegui nenhum tipo de processo de imigração para poder, com status, ficar nos Estados Unidos. Mas eu tinha certeza de quem me enviou para aquele lugar, que Deus abriria as portas. E no dia 27 de dezembro, recente, 2009, nós demos entrada do nosso Green Card. E 15 dias depois, já recebia da imigração a autorização para os documentos. E finalmente, dia 15 de março, com a entrevista, uma agente da imigração disse: seja bem-vindo aos Estados Unidos, o senhor passa a ser residente permanente. Agora eu estou um pouco gringo, né? Mesmo sertanejo do Agreste Baiano, Deus nos privilegiou. Mas o maior privilégio é poder estar aqui esta tarde, juntamente com os irmãos, para abraçá-los, para cumprimentá-los e dizer desta alegria, deste momento de comunhão que nós sentimos. E hoje pela manhã já foi possível experimentar o que Deus tem feito através de seus líderes, de seus servos, através do pastor Elienay Cabral e através do pastor Joel Freire Costa. Bem, vamos para a palavra de Deus. Eu quero vos trazer uma palavra que ela não é dirigida propriamente à liderança, à administração eclesiástica, mas é uma reflexão que tem por título: quando vem e quando passa a tempestade. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 27, versículos de número 18 a 20, quando o escritor deste abençoado livro histórico do Novo Testamento assim descreveu. Atos capítulo 27, versículos 18 a 20. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não tão pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Quando vem e quando passa a tempestade? Nos Estados Unidos, nós experimentamos sempre tormentas, ciclones, tornados, tempestades. Enfrentamos temporais que, na verdade, nos impressiona bastante. Por exemplo, em Los Angeles, entre os terremotos ali frequentes, nós experimentamos 4 grandes terremotos naquela cidade. E às vezes nós não compreendemos qual a razão, qual o motivo de uma tempestade. E eu quero trazer nesta rápida reflexão a importância da tempestade para as nossas vidas. Vivemos num período em que se fala muito em vitória, em triunfo. Existem muitos pregadores ufanistas. Temos que falar em vitória, sim, pois somos mais do que vencedores. Porém, temos que lembrar que as tempestades,
elas fazem parte, ou elas fazem parte de nossa vida do dia a dia. E temos que compreender que Deus usa muitas vezes estes fenômenos e esses estados climáticos, porque a tempestade vem exatamente para fazer crescer, a tempestade vem para reflorestar, a tempestade vem para revitalizar, a tempestade vem para trazer progressos até na área da construção civil. Mas quem somos nós que não entendemos o porquê da tempestade? O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua epístola aos Romanos, capítulo 8, ele disse assim: porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Deus às vezes trabalha na tormenta, Deus às vezes trabalha na tempestade, Deus às vezes nos chama a atenção para a vida através de um temporal, através de um terremoto, através de um ciclone. Isso faz parte da nossa própria vida. Experimentei os terremotos, experimentei tornados nos Estados Unidos e percebi um detalhe. Qual o detalhe? Nós queremos informar que uma tormenta, uma tempestade, um tornado não dura mais do que 2 minutos e logo se passa aquela ocorrência natural. Significa dizer, meu irmão, meu prezado obreiro, que talvez esteja experimentando um temporal, uma tempestade na sua vida, no seu ministério, esta tempestade vai passar. Ela vem, mas rapidamente vai passar a tempestade. E precisamos extrair lições destas adversidades, destas circunstâncias em nossa vida. A Bíblia diz em um dos salmos que a ira de Deus dura só um momento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A certeza de que Deus nos dará melhores dias, a certeza de que as coisas se tornarão bem. E eu preciso compreender que mesmo parecendo prejuízos, mesmo parecendo consequências, mesmo parecendo danos, estes prejuízos, esses danos, estas consequências vão contribuir para lucros na nossa vida cristã e na nossa vida ministerial. No texto de Atos capítulo 27, a partir dos primeiros versículos, diz o versículo 4, que partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. O obreiro não trabalha só quando o vento lhe é favorável. O obreiro trabalha especialmente, ele é especializado para trabalhar quando os ventos lhe são contrários. Eu quero dizer a você que você tem consistência, que você tem resistência. Você foi construído por Deus como aquele navio lá na engenharia naval. Quando o engenheiro, o arquiteto projeta, coloca em perspectiva ali o navio, ele já sabe que aquele navio passará por grandes temporais, por grandes tempestades. Assim foi você, assim sou eu. Deus nos construiu como navios para os grandes Atlânticos e Pacíficos, oceanos da vida. Nós estaremos preparados para atravessar todo e qualquer temporal, toda e qualquer tormenta, porque Deus está conosco. Os ventos estão parecendo contrários.
Lembre-se que quando a aeronave pousa no aeroporto, lá tem um instrumento chamado biruta, e parece um coador. Aquele instrumento mostra a direção do vento. A aeronave nunca pousa a favor do vento, sempre contrário aos ventos. Assim é o obreiro, contrário aos ventos. Mas eu tenho certeza que você que está aqui esta tarde, meu caro líder, meu caro obreiro, Deus lhe dará resistência, força, condições para enfrentar e vencer toda e qualquer tormenta, todo e qualquer vendaval da vida. Ventos contrários. Veja o que diz o versículo de número 7. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Sinido, não nos permitindo o vento. Temos que compreender isto. Não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. Às vezes, o vento não nos permite ir mais adiante, mas mantenha a tranquilidade, mantenha a serenidade, mantenha a calma, seja resignado, aceite os transtornos. Parece que a tempestade vai destruir tudo, mas não vai destruir tudo, porque Deus tem projeto, Deus tem plano, Deus tem sonho, Deus tem promessa com a sua vida. Portanto, administre a tempestade, procure entender por que o vento está sendo forte, não nos permitindo o vento de ir, mas Deus sabe a melhor hora, o melhor momento para a sua vida. Prosseguindo, Atos capítulo 27, versículo 14, diz assim: mas não muito depois, parecia tão longa a situação de Paulo naquele navio, naquele naufrágio, mas veja, e sendo não muito depois, deu um pé de vento. É sempre vento, sempre tempestade, sempre algo que se levanta contra nós. Versículo 15: e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, deixamos ir à toa. Ou seja, o navio passou a ficar à deriva, o navio ficou sem direção, sem timoneiro, mas ali estava Paulo, o servo de Deus. Era uma tempestade, a meu ver, que era muito grande, mas o apóstolo Paulo chega a dizer: não pequena tempestade fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Não é assim que acontece conosco quando surge uma situação, quando surge um problema, quando aparece uma circunstância, parece que não há esperança, parece que não há um escape, parece que não há uma saída, mas Deus, Ele tem solução para todos os problemas. É preciso crer na capacidade ilimitada de Deus. E Paulo estava ali, firme na fé e na esperança de que Deus podia preservar a sua vida naquele navio. Mais adiante, nos versículos 22 e 23, veja o que diz Paulo diante daquela tempestade. O obreiro, o servo de Deus, é aquele que não pode perder a cabeça,
é aquele que não pode perder o ânimo, é aquele que não pode perder o controle da situação. A tempestade está forte, a tormenta está forte, o terremoto é grande, mas não perca a cabeça, não perca a direção, não perca o controle. Deus é que tem o controle de tudo, porque Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele está acima de tudo, Ele é dominador, Ele domina os ventos, Ele domina a natureza, Ele domina a tempestade, Ele domina os cataclismas, e Ele está conosco. Portanto, lembre-se que Deus está com você na tempestade, que Deus está com você na circunstância, que Deus está com você na adversidade. Às vezes começamos a pensar por que Deus permitiu que Ezequiel fosse levado pelo Espírito a um vale de ossos secos. O texto do livro do profeta Ezequiel diz que o vale era de ossos secos. Além de ossos secos, acrescenta a escritura que eram sequíssimos. Isso significava dizer que não se via qualquer indício de esperança de vida. Mas esquecemos que o vale era tenebroso, o vale era feio, era um lugar escuro, era um lugar difícil, era um cemitério, só havia ossos. E como é que Deus permite que o seu servo, que o vidente, que o profeta vá para um vale? Mas o importante não é o profeta estar no vale, não é o profeta estar diante de situações que parecem que não há jeito. O mais importante é saber que Deus estava presente com Ezequiel naquele vale de ossos secos. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, parecia que Deus não estava vendo, parecia Deus indiferente, mas eu vos afirmo que Deus não está indiferente à sua dor, Deus não está indiferente à sua provação, Deus não está indiferente à sua adversidade, Deus não está indiferente à sua crise, Deus não está indiferente à situação que você está vivendo lá no campo, lá no ministério, lá na sua igreja, lá na sua congregação. Deus está com você nesta situação, Deus está com você neste vale de lágrimas, Deus está com você neste temporal. Portanto, anime-se esta tarde, porque Deus está contigo. Paulo se levanta, olha a expressão dele: mas agora, versículo de número 22, vos admoesto que tenhais bom ânimo. É esta a figura do líder, é esta a figura do obreiro. Todos podem estar desanimados, mas ele precisa estar encorajado, ele precisa estar forte, ele precisa estar com ânimo. Portanto, meu irmão, essa tempestade não vai abatê-lo, não vai destruí-lo, não vai desviá-lo do intento de servir a Deus no ministério. Tenhais bom ânimo, porque não se perderá. Aí está a palavra profética, aí está a palavra do homem de Deus. Paulo estava falando com a autoridade de Deus, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. É como diz o provérbio: vão-se os anéis e ficam-se os dedos. O prejuízo é do navio, mas nenhum de vós se perderá. Será que você pode dizer glória a Deus? Lembre-se que na tempestade Deus vai levantá-lo forte. Mesmo quando você está com o coração ali dolorido, triste, sofrido, mas Deus vai levantá-lo para dizer: nada vai se perder. Não vamos ter percas de vidas,
podemos ter prejuízos materiais. É assim que acontece com a tempestade. Quando vem a tempestade lá na Flórida, quando vem a tempestade de neve lá em Massachusetts, em Boston, naquela área, Nova York, Newark, se destroem casas, os prejuízos materiais são grandes, mas não se perderá nenhuma vida. Glória a Deus. Palavras do apóstolo Paulo. Porque esta mesma noite, olha a necessidade do devocional que aqui foi enfatizado hoje. Veja a intimidade do crente com Deus. Paulo, além de apóstolo, era crente. Ele tinha intimidade com Deus. Ele estava orando e disse: esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. Aleluia! Os prejuízos materiais podem ser grandes, mas eles poderão ser reconstruídos, eles poderão ser novamente refeitos. Porém, quando se dá o prejuízo de vidas e de almas, as coisas se tornam cada vez mais difíceis. A tempestade faz parte do nosso currículo. A tempestade faz parte da nossa vida como obreiro. O obreiro é sacudido por esse estado climático, por estes cataclismas, por estas intempéries no ministério, na vida cristã, às vezes na vida familiar. Porém, lembre-se que por maior que seja a tempestade, por maior que sejam os prejuízos, o nosso Deus, Ele preservará, Ele poupará a nossa vida. Quando eu estava no hospital, ali parecia tudo difícil. O médico só falava inglês, a maioria deles indianos, com o inglês inclusive mais difícil e mais complexo. As enfermeiras também estrangeiras, também indianas. Imagine a dificuldade, entubado, já não podia falar, tinha que só escrever e só escrevia português. Mas enquanto estava ali, entubado, 7 dias na UTI, eu estava cônscio de que Deus estava comigo naquela unidade de terapia intensiva. Meu irmão, quem sabe você ainda não passou pelo temporal, mas quando passares pelas águas da vida, lembre-se das palavras do profeta Isaías, no capítulo 43, Deus diz: estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, ela não te queimarás, porque Deus estará contigo na provação, no desalento, na circunstância, na adversidade. A tempestade, ela traz também grandes influências para a nossa vida. Vamos extrair nesses próximos minutos, em nossa reflexão, a razão da tempestade, quando vem a tempestade e quando passa a tempestade. A primeira coisa que vemos e vamos enumerar, quando vem e quando passa a tempestade, é que é necessário a reconstrução, o recomeço. É preciso reconstruir, é preciso começar de novo. Deus está dizendo a você, meu obreiro, que talvez veio hoje dizendo: eu já estou cansado desta vida de obreiro, eu já estou cansado de sofrer, eu vou dar um basta para esta minha liderança, para este ministério. Não, meu irmão, mesmo que seja necessário começar de novo, comece. Você precisa reconstruir. Você talvez diz: mas eu tinha uma casa e ela aparentemente estava
tão bem fundamentada, ela estava num bom alicerce, parecia que esta casa era forte, mas a tempestade fez com que a casa ruísse, caísse, fosse destruída. Mas comece de novo, reconstrua de novo. Deus vai lhe dar uma casa mais nova, mais forte, com base sólida, com paredes, com condições de suportar os ventos violentos. Este recomeço, você vai assentar tijolos, sim, de experiências, novas experiências, aliadas ao cimento da sabedoria. Você vai ressurgir melhor, você vai ressurgir maior, você vai ressurgir mais forte do que antes. Aleluia! Esta tempestade não o destruirá. Pelo contrário, você vai contabilizar uma nova experiência no seu ministério, na sua vida. Pastor Manuel, de saudosa memória de nosso ministério, ele escreveu entre seus pensamentos, um deles que gosto sempre de citar. Ele diz que a vida é uma sucessão de sucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Nós não temos só na vida momentos agradáveis, de êxitos, de vitórias, de triunfos. Na vida nós temos momentos difíceis, momentos em que parece que o céu se tornou de bronze, que as coisas ficaram totalmente contra nós. Não, meu irmão, é Deus usando o seu método, é Deus usando a sua estratégia, porque Deus trabalha como Ele quer, Ele usa os métodos que Ele quer. Ele sabe o tipo de material que Ele está investindo. Ele está investindo em você e quer investir forte, porque os ventos serão violentos, mas não destruirá o seu ministério, não destruirá a sua vida. Você se levantará mais forte para servir a Deus. Primeira lição da tempestade: reconstruir, recomeçar. Mas existe uma segunda lição. Esta lição também é imprescindível, é insubstituível quando vem a tempestade. Eu vejo lá na América do Norte, quando surgem os ciclones, os tornados, começam a surgir o que nós chamamos de beleza da tempestade. Como beleza, pastor Eliel? Sim, porque a tempestade amolece os corações. E quando os corações são amolecidos, as pessoas se tornam cada vez mais incapazes e veem a necessidade de solidariedade. Então a lição que gera da tempestade é que precisamos de comunhão, de fraternidade. Ó, meu irmão, meu caro obreiro ouvinte, nesta tarde, você não pode viver isolado, você não pode viver solitário. A tempestade faz com que você gere comunhão. Se estamos esta tarde aqui, é porque queremos comunhão, um ombro amigo, uma mão amiga. Precisamos de fraternidade. Fraternidade como Davi e Jonatas. Davi, que estava disposto a receber a capa de Jonatas, ou vice-versa, mostrando generosidade. É preciso que em nós haja esta fraternidade, esta comunhão. Ou seja, é tempo de nos unirmos para a reconstrução. É tempo de agora mostrar compaixão para aquele que quebrou, para aquele que teve o seu imóvel destruído, a sua casa destruída. Vamos mostrar solidariedade, vamos mostrar generosidade. Às vezes pensamos que podemos ser impulsionados pela nossa força, a força pessoal. Eu costumo lembrar
que quando Davi enfrentou o incircunciso, o gigante Golias, ele enfrentou primeiramente sozinho. Venceu Golias sozinho, com uma funda, com uma pedra, em nome do Senhor dos Exércitos. Porém, este Davi, quando enfrentou novamente outros gigantes, Davi agora, diz o texto, que ele se cansou. Permite Deus que Davi agora não enfrentasse aqueles gigantes sozinhos. Não seja sempre herói solitário, não. Conte com a ajuda do seu companheiro, conte com a ajuda do seu obreiro. Há alguém sempre disposto a lhe estender as mãos. Você não vai estar só. Deus levantará pessoas para ajudá-lo, para cooperar com você nesses momentos de adversidades e de circunstâncias. Você não estará sozinho. Quando o pastor Elienay enfocou a vida do profeta Elias, quando no deserto, em direção a Horebe e a caverna, parecia que Elias era exclusivo, parecia que Elias estava só, ficou somente eu, e a voz de Deus disse: não, eu ainda tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. 7.000 joelhos significam 3.500 pessoas, não é? Porque joelhos são pares. Então, 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Você não está só. Deus vai levantar alguém para gerar comunhão, para gerar solidariedade, para gerar fraternidade. Pare de viver isolado, pare de viver sozinho. Conte com a ajuda do seu amigo, do seu companheiro. Deus levantará sempre alguém para estender-lhe a mão, inclusive na tempestade. Aleluia! Se você está experimentando a tempestade, lembre-se que ela gera comunhão. Sabe o que isso significa? Que eu preciso de você e que você precisa de mim. Chama isto, olha, interdependência. Nem o próprio Deus é absolutamente claro. Eu estou usando a linguagem humana. Nem o próprio Deus é totalmente independente. Ele usa de interdependência, ou seja, ele faz de mim e faz de você o ponto focal e o portador das bênçãos de Deus para a humanidade. Isso quer dizer, Deus não desce do céu para vir realizar a obra. A obra é realizada através de você. Olha como Deus também é interdependente. Ele também necessita do nosso trabalho, da nossa obra. E você, meu irmão, talvez trabalhando sozinho, porque obreiro tem uma tendência a trabalhar isoladamente, especialmente aqui no Brasil. Eu estou há 6 anos fora do Brasil, mas quando aqui estávamos, nós víamos que o pastor, ele era carpinteiro, construtor, mestre de obra, ele era porteiro, ele era coletor de oferta, ele era tesoureiro, ele era o administrador da igreja. Aliás, ele fazia tudo e fazia tudo sozinho, como se na igreja, como se no seu ministério não houvesse alguém que pudesse exercer aquelas funções e aqueles trabalhos quando lhes fossem atribuídos e delegados. O que faz a tempestade? A tempestade nos quebranta, irmãos. Às vezes a gente começa a ficar um pouco bem sucedido, para não dizer famoso. Às vezes a pessoa se torna celebridade e pensa que é dono de tudo, que é senhor de tudo, e que passa a ser exclusivo. Mas a tempestade vem e quebra, e quebranta, e ele começa a ser humilde. Ele diz: eu preciso de Deus, eu preciso de ajuda de Deus, mas eu também preciso de ajuda dos meus companheiros. Será que tem alguém que pode estender a mão para mim? E é na tempestade
que gera comunhão. Precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Um certo dia, alguns meses passados, eu resolvi, não sei por que motivo, mas Deus me motivou a telefonar para um obreiro em um determinado estado aqui no Brasil. E aquele obreiro disse: pastor, Deus usou o irmão para telefonar para mim, porque quando eu estava no auge da minha liderança, quando eu estava com toda a saúde, com toda a força, não me faltavam amigos, não faltavam pessoas que queriam ir à minha igreja para pregar, para cantar, para participar. Agora estou vitimado por um infarto ou foi um derrame cerebral e que paralisou todo o meu lado. Eu já não consigo falar mais, eu não tenho condições de falar. Ele falava com muita dificuldade comigo no telefone e ninguém se lembra de mim e ninguém fala comigo. É quando vem a tempestade. A tempestade vem, ela passa, mas ela gera comunhão, ela gera fraternidade. É exatamente isso que eu quis dizer. Existe beleza na tempestade. É exatamente perceber que com a tempestade as coisas se tornam desmoronadas, difíceis. E para o recomeço é preciso ter amor no coração. Portanto, meu caro irmão, quando encontrar um obreiro em dificuldade, em circunstância, em adversidade, faça comunhão com ele, seja solidário com ele. Isto é, procure colocar o seu ombro amigo, a sua mão amiga. É melhor usarmos de fraternidade. Mas, nos encaminhando para a conclusão final desta reflexão, existe um terceiro motivo para a tempestade. A terceira coisa e lição que extraímos de quando vem e quando passa a tempestade é que, número 3, nós aprendemos e passamos a conhecer. A escola da tempestade nos traz um aprendizado. A escola da tempestade, ela exatamente nos traz conhecimento. É o que nós diríamos: saímos da teoria, saímos das informações que nos foram transmitidas como obreiros nos seminários, nas escolas bíblicas, e entramos na prática com a experiência própria. Não é mais a experiência do obreiro mais antigo, mas agora passamos a vivenciar a nossa própria experiência. Passamos agora a não ter mais uma atitude egoísta, uma ação egoísta. Nós passamos a trabalhar diferente, porque aprendemos, conhecemos, temos uma experiência, não aprendendo com os erros dos outros, com os problemas que envolveram os outros, mas através da tempestade passamos a entender que é preciso conhecer a vida em todos os seus aspectos. Portanto, amados irmãos, para concluir esta mensagem, como sempre a gente diz no final de cada mensagem, concluindo, lembre-se que na tempestade, número 1, Deus está com você. Deus nunca lhe deixou só. Você atravessou o deserto, você atravessou o ciclone, o tornado, o terremoto, a tempestade, mas você está aí vivo, você está de pé. Glória a Deus. Deus está a seu lado. Deus está dizendo: eu não te deixei, eu não te deixei, eu não te abandonei. Eu estive presente nas horas mais difíceis e mais amargas da sua vida. Eu estava ali presente. Deus está com você na tempestade. Não clame pela sorte,
Mas também quero lembrá-lo que você não deve reclamar por estar na tempestade. Você não deve indagar. Você não deve queixar-se a Deus. Por que isto comigo? Não, agradeça a Deus. Deus está com você no infortúnio, Deus está com você na angústia, Deus está com você no sofrimento. Davi teve essa experiência, e ele disse nos Salmos 23, ainda que eu andasse pelo vale e sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você não vai morrer, você não vai sucumbir. As nuvens estão escuras, parece que o sol não voltará a brilhar. Eu quero te assegurar que amanhã vai ser melhor, no sentido profético para a sua vida. Deus vai abrir novas perspectivas para a sua vida. Deus vai descortinar novos horizontes para a sua vida. A sua vida será de bênçãos. Entenda essa tempestade, ela veio, mas ela vai passar e vai trazer grandes lições para a sua vida. Seja firme, seja constante, você tem resistência. O texto aqui diz, quando Paulo disse que nenhum se perderia, 276 almas estavam naquele navio. E ouça o texto final do capítulo 27 de Atos, que diz assim: mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro no mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Isso é Deus prometendo para você esta tarde: você não vai perecer, você não vai morrer, você não será destruído na sua trajetória, na sua carreira. Pelo contrário, aquilo que Deus prometeu a